Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos finalizar o nosso L1, né, o nosso livro 1, com o conteúdo misturas, né, do terceiro capítulo, certo? Nós vamos fazer as nossas leituras, as nossas atividades e as nossas correções para poder ficar tudo ok, né? Tudo certinho para as nossas provas bimestrais, certo? Então, vamos acompanhar com a tia Cris, né, os conteúdos, né, que nós vamos dar continuidade hoje, para poder ficar tudo ok, certo? Então, vamos lá. Na nossa página 166, né, vamos dar continuidade, tá bom? Vamos falar sobre separando as misturas. Então, muitas vezes as substâncias ou os componentes das misturas podem ser separados. Em qual mistura é mais fácil separar os componentes homogêneos ou heterogêneos? Por quê? Em misturas homogêneas, como suco, café, achocolatado, os componentes não podem ser separados facilmente. Já nas misturas heterogêneas, a separação dos componentes é mais fácil. Vamos falar sobre o café, que é uma bebida feita das sementes do cafeeiro depois que são torrados e moídos. São necessárias algumas etapas para a sua observação, como você pode ver a seguir, né? Primeiro, a colheita dos frutos do café. Segundo, depois os frutos são separados das folhas por catação ou ventilação. Então, os grãos são sucos, né? São secos, torrados e finalmente moídos, certo? Então, aí nós temos o exemplo de como é passo a passo, tá? Então, observem a primeira na letra A segunda na letra B e a terceira na letra C. Né? Então, primeiro eles vão tirar, né, o fruto, vão recolher o fruto, depois eles colocam aí para secar, né, para poder limpar, e depois eles vão moer para fazer passar o café, não é isso? Então, com a lupa na mão, agora você sabe o que é o pó do café, é feito, né, de cada, como é feita a separação, torrada, semente, né, e moída, tá? Então, já viu alguns preparação de café? Sabe como é esse preparo, né? Então, normalmente a gente coloca, né, água no fogo para ferver, colocamos a quantidade de café, né, para coar, né, colocamos o pó e passamos o café, né? No caso, colocamos a água, né, misturada com o pó e aí sai o café fresquinho, né, gostosinho, não é isso? Vamos lá. Na primeira questão, na página 167, vocês podem observar aí, pergunte aos seus familiares, aí é uma pesquisa que vocês irão fazer, pergunte aos seus familiares adultos como eles preparam o café e quais são as etapas e os itens necessários. Depois responda as seguintes perguntas. Né? Para que serve o filtro usado para fazer o café? Por que se coloca água quente no pó de café? Tá? Então vamos lá. C. Depois que a água passa pelo pó do café, o que resta no filtro? Que tipo de mistura é formada após o procedimento de filtração? Né? Então aí vocês vão fazer essa pesquisa, né? Logo que você sabe que depois do café você feito, né? Preparado, quentinho, você coloca açúcar, tem gente que coloca açúcar, tem gente que coloca adoçante, não é mesmo? Pronto, então faça essa pesquisa em casa, tá certo? Então agora nós vamos para a mão na massa. Essa é na página 167. Em que outras situações é necessário separar os componentes de uma mistura para se obter misturas homogêneas? B. Como essa separação pode ser feita? Página 168. Separando misturas homogêneas.
A maneira de separar algumas misturas homogêneas. Conhecer as características das misturas é necessário para saber qual é o método mais adequado para separá-las. Sementes de feijão, por exemplo, após colhidas, devem ser selecionadas entre boas e ruins, não é? De que forma podemos separar essas sementes, né, boas ou ruins, né, e de outros resíduos? No caso de misturas heterogêneas com elementos sólidos, como feijão, o método adequado é a catação, que consiste em escolher os grãos um a um com as próprias mãos. Já na colheita do café, os frutos podem ser selecionados pelo método de ventilação, tá? Até, né, que quando se usa a força do vento para separar os frutos dos galhos e das folhas. Há ainda outra maneira de separação das substâncias, né, de separar as substâncias, que consiste nas misturas heterogêneas, como a filtração e a decantação. Afinal, a filtração, no caso aí, né, a filtração é o método usado para separar substâncias sólidas e líquidas, ou líquidas e gasosas. Por exemplo, para separar o bagaço da laranja ou de uma outra fruta suculenta do suco que queremos beber, são usados os filtros ou peneiras. No caso aí nós temos na página 169, para separar substâncias líquidas ou líquidas e sólidas, pode-se usar a decantação com esse método aí, ó. A mistura fica em repouso até que as substâncias diferentes se separem, naturalmente ficando acima da outra. Olha, aí no caso nós temos, né, mistura de água com óleo e com areia, né? Então, no caso, a separação se chama, né, separação de decantação. Gente, aqui nós temos um texto, né? Como é a limpeza de uma área atingida por vazamento de petróleo. Então, tem essa leitura, né, que vocês com certeza fizeram. E aqui e na outra página, nós temos as perguntas. Então, a tia vai ler as perguntas e já vai dar as respostas para que você corrija, certo? Então, vamos lá. Tendo base no texto anterior, responda as perguntas seguintes no caderno. A água do mar e o óleo derramado, a água do mar e o óleo derramado formam uma mistura heterogênea ou homogênea. Por quê? Então, formam uma mistura heterogênea, pois a água do mar e o óleo não se misturam, tá? Letra B agora. Para evitar que o óleo derramado do mar se espalhe, o que poderia ser utilizado? Né? Poderia ser usada boias de contenção, pois assim o óleo que fica acima da água não se espalharia pela superfície, tá? Gente, aqui nós temos também na página 170 um texto também. Esse texto com certeza você leu, né? Fragmentos de óleo são encontrados em ilha do arquipélago de Abrolhos, né? De Abrolhos, né? Então você leu e agora a tia vai passar para as correções, certo? Então vamos lá. Com base nas informações do texto, responda as perguntas a seguir. O que poderia ter acontecido se as baleias ainda estivessem na região no momento em que havia óleo no mar? B. Quais são as consequências que os animais marinhos poderiam sofrer com o derramamento de petróleo? Aí aqui na próxima tem as respostas, tá? Então a letra A, as baleias poderiam não ter sobrevivido caso entrassem em contato com o óleo.
e o seu ciclo de reprodução também poderiam ser comprometidos. Aqui nós temos a letra B, né? Então, o que é que vocês podem indicar, né? A morte de peixes por asfixia, quer dizer, sem ar, intoxicação de aves marinhas, cobertura das penas, né? Ela poderia ficar se coberta e aí ela poderia morrer, né? Sem força, porque o óleo ia ficar nas penas, né? Não poderia voar, certo? Então, tem vários tópicos que poderiam acontecer, né? Os mamíferos também poderiam morrer, né? Então, tem várias aí, fora que prejudica tanto a flora, né? A flora marinha, né? Por falta de alimento também, tá, pessoal? Vou passar para a próxima página, a página 171. Na página 171, temos aí separação de misturas homogêneas. A água do mar é um exemplo de mistura homogênea. Dela é extraído o sal que usamos para temperar os alimentos. Como você acha que podemos separar o sal da água do mar? Gente, olha só. Nessa página também tem Eu Cientista, tem uma experiência que vocês podem fazer em casa, tá? É bem fácil, tem todo o passo a passo aí que vocês irão utilizar, tá certo? Aqui vocês vão escrever antes, né, o que aconteceu representando antes e representando depois, tá bom? Da experiência. Aqui nós temos na página 172, pessoal, uma atividade, tá? Então, o que aconteceu com a água do prato que restou, né? Algo no prato após o período que você fez a experiência. Então, essa experiência, gente, é da página 172, que tem algumas perguntas. Então, vocês vão responder. A água evaporou devido ao calor do sol. Restou apenas o sal que ficou depositado no fundo do prato. Essa experiência também, ela pode também responder essa pergunta anterior. Como você acha que poderia separar o sal da água do mar, né? Evaporando, né? A água, no caso aí, no caso do prato, tá? Terceira questão. Qual é o processo de separação de mistura usada nesse caso? O processo de separação é a evaporação, que a tia acabou de explicar, não foi? Pronto. Então, vamos aqui para a nossa página 172, tem uma leitura falando do processo de separação, realizado no experimento da seção Eu Cientista, tá? Então, é chamado de evaporação. Em algumas regiões costuma-se extrair o sal da água do mar por meio de represas externas e rasas. Dessa forma, a água evapora mais facilmente e o sal fica acumulado no solo. Então, o sal pode ser extraído separado da área e dos outros resíduos, tratado e finalmente liberado para o consumo. Olha, tá vendo? Então, gente, é isso. Essa resposta também faz da pergunta da página 171. Como você acha que podemos separar o sal da água do mar? Justamente, né? Ele coloca em esteiras rasas, né? Represas também, e aí vão secando. O que vai acontecendo? Vai evaporando, né? E aí fica só o sal, e aí eles vão só retirando o sal, certo? Como tem um exemplo aí, né, do nosso livro, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para a página 173, é uma atividade, é uma experiência, né, com os ingredientes de um bolo. Então, nós vamos fazer também a resposta, tá bom? Olha só. A resposta da primeira questão. O método mais adequado é a filtração, que faz com que o bagaço fique no filtro ou na peneira e somente o suco passe. B. Temos uma mistura homogênea, já que não é mais possível identificar os ingredientes depois que foram bem misturados. C. Não, pois a mistura continuará sendo homogênea. D.
Essa é a resposta pessoal, mas a tia colocou aqui do livro, tá? Você pode olhar se está certo. Se você quiser colocar, pode colocar também. Então, vocês podem responder da seguinte maneira. Caso apareçam respostas positivas, né? Então, vamos lá. Pode ser que se refiram a bolos feitos com pedaços inteiros de um determinado ingrediente, o qual pode ser retirado manualmente, certo? Gente, agora nós vamos para nossas correções do FA. Começando da página 91 à página 96, tá bom? Então vamos lá. Na página 91, nós temos aí uma mistura, né? E essa mistura vocês vão responder. Tem a água e tem o óleo, não é? Então a resposta é o seguinte: que substância você acha que estão presentes nessa mistura? O água e o óleo, né? Que a tia acabou de explicar. Letra B. É uma mistura homogênea ou heterogênea? A mistura é heterogênea, no qual os componentes não se misturam, sendo possível distingui-los. Letra C. Qual é o método mais adequado para separar essa mistura? Decantação. E vamos observar a xícara aí do chá, tá? Com essa observação, nós vamos responder na página 92 a pergunta: essa bebida é uma mistura homogênea ou heterogênea? Por quê? É uma mistura homogênea, pois é formada pela mistura de duas ou mais substâncias que não são visíveis, ou seja, não se pode diferenciar dos seus componentes. Letra B. Quais misturas você acha que estão nessa mistura? Né? Quais substâncias você acha que estão nessa mistura? Para fazer o chá, usamos a água, né, e as substâncias extraídas de folhas e vegetais. Próxima página, a página 92, nós temos aí vários objetos, né, aliás, tipos de alimentos, que você vai responder de acordo com o que está sendo pedido. Quais desses alimentos são misturas homogêneas? A letra C, no caso o risoto, na letra D, no caso a salada de frutas, e a letra E, no caso a torta de maçã. Letra B, quais desses alimentos são misturas homogêneas? A letra A, que é o sorvete, a letra B, que é o purê de maçã, e a letra F, que é o suco de laranja. Quais misturas são mais fáceis de separar? Nós temos aí as misturas heterogêneas, no caso a letra C, D e a letra E. Letra D. Quais misturas de alimentos não podem ser separadas? Nós temos aí as homogêneas, no caso a A, a B e a F. Vamos agora para a nossa página 93. Na página 93, nós temos aí os elementos que vocês vão responder de acordo com esse experimento. Quais elementos são reunidos para formar a mistura? Nós temos areia, serragem e água, tá? Descreva o que acontece em cada etapa. Na primeira etapa, colocação dos elementos areia e serragem na água. Segunda etapa, separação dos elementos. Terceira etapa, distinção das posições dos elementos. Letra C. Que tipo de mistura resultou? Homogênea ou heterogênea? No caso aí nós temos heterogênea, pois os elementos não se misturam, sendo possível distinguir todos. Vamos para a segunda questão. Como você separaria a substância dessa mistura? Utilizando a decantação. Aqui nós temos a página 94, né? Na 94 você vai analisar essas misturas aí, água, açúcar e serragem. Essa mistura seria homogênea ou heterogênea? Por quê? Ela seria heterogênea. Heterogênea, embora o açúcar se dissolva, a água e a serragem continuam visíveis na mistura. Na letra B você vai representar, né, essa mistura aí. Para representar
como seria essa nova mistura, faça o desenho. Nós temos aí a quarta questão, nós temos o amendoim, né? O amendoim para separação, você colocaria o quê? Faria o quê? A ventilação, não é, pessoal? Agora nós vamos para a nossa página 95, que é a substância, né? Que substância você acha que estão presentes nessa mistura? Né? A água algumas substâncias de origem vegetal, certo? No caso aí pode ser o couve. É uma mistura homogênea ou heterogênea? A mistura é heterogênea, que é possível identificar algumas porções do vegetal. Letra C. Qual o método mais adequado para separar essa mistura? No caso aí, a filtração, por meio de filtro ou peneira, certo? E aqui nós temos também a segunda questão. Nós temos aí a catação você pinta de cinza, a ventilação de azul, filtração de verde e decantação laranja. Vamos para a nossa última página, tá? Que é a página 96. Nós temos aí que você vai observar e nessa mistura e vai escrever e vai, aliás, marcar, né, qual é a resposta que é verdadeira. No caso aí é formada uma mistura heterogênea. A quarta questão você vai marcar o X, né, nos métodos do qual precisa. No caso, filtração, decantação e evaporação. Quinta questão, você está observando aí que tem a bebida, o café, e faz a pergunta o seguinte: que processo está sendo representado? Está sendo o quê? Preparação de bebida, né, no caso do café. Aqui, como ocorre esse processo? Os grãos do café são secos e moídos. Para obter o líquido com sabor de café, é preciso passar água quente, né, do pó do café e filtrar para separar, né, o pó do líquido. Depois tem gente que toma com adoçante ou com açúcar, não é isso, pessoal? Vamos lá? Olha só. Então, nós ficamos por aqui com as nossas explicações, revisões, correções e finalizamos o nosso livro 1 de ciências. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham, né, feito direitinho as tarefas e a te deixou a mensagem aqui. Sejam bem-vindos ao melhor local para conhecer, aprender e ser feliz, alunos. Esta é a nossa casa, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, até as próximas aulas. Tchau, tchau.